Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável. É um tema que eu falei para vocês, né, que eu viria aqui para gravar. Eu falei no vídeo anterior, inclusive, e eu quero começar falando sobre o diagnóstico da síndrome. Geralmente é feito pelo médico gastro, tá? Ele pede vários exames, até mesmo para descartar outros problemas gastrointestinais. E através até mesmo dos critérios de Roma 4, ele chega à seguinte conclusão, que o paciente tem a síndrome. Então, o que diz os critérios de Roma 4, tá? Que a dor da síndrome está associada aos hábitos evacuatórios, tá? Com mudanças até mesmo na frequência e nos padrões das fezes. Geralmente isso ocorre uma vez por semana, tá? E no mínimo uma frequência de 6 meses. Então aí chega a ser essa conclusão. Geralmente ocorre episódios, dependendo do paciente, ele relata ser muito constipado, tá? Mas também tem aquele paciente que não é constipado, mas apresenta crises de diarreia. Também tem a forma mista, o paciente que relata que tem períodos que ele tem diarreia e outros períodos com constipação, tá? Esse praticamente é um dos sintomas que incomoda muito, inclusive, o paciente, né? Geralmente tem outros sintomas associados, né? Que a síndrome, o próprio nome já diz, né? Uma síndrome, então tem vários, assim, mecanismos que realmente prejudicam, né? O paciente, que incomodam demais e que causam muito prejuízo no dia a dia dele. Então, vou citar alguns sintomas, tá? Até mesmo em questão de alerta, para vocês observarem. Então, é aquela questão também do paciente relatar que parece que ele não conseguiu evacuar de maneira satisfatória. Parece que foi incompleto quando ele vai ao banheiro e tenta evacuar. Aquela sensação que poderia ter feito mais e não conseguiu. Ele relata ter uma distensão abdominal muito grande que aparece de uma hora para outra, a barriga muito inchada. As mulheres até falam que parece que estão grávidas novamente, é uma barriga inchada, meio rígida e geralmente associada com dor. O abdômen fica muito sensível, até mesmo ao apertar percebe, né, aquela sensibilidade, aquela dorzinha chata. E por muitas vezes também acontece em uma região, né, apenas de estar mais dolorido. Então, tem pacientes que relatam, né, que o abdômen inteiro está dolorido, mas outros falam que uma região apenas dói mais, tá? Também o que ocorre, além da distensão, é aquela sensação de empachamento. Também pode ocorrer flatulência, gases em grande quantidade também, tá? Por isso também causa até aquela distensão maior. Além disso, o paciente também ele relata que tem muita náusea ao acordar, né? E geralmente fica o dia inteiro nauseado e pode passar só a noite ou até mesmo ficar alguns dias assim, tá? Ele relata também que sente um cansaço, uma fadiga muito grande, como também dores de cabeça, né? Então, geralmente, quando ele entra em crise, parece que o dia não rende de jeito nenhum, parece que ele não tem nenhuma energia para desempenhar as atividades dele do dia a dia mesmo, porque ele já acorda mal e parece que os problemas em gastrointestinais acontecem geralmente na parte da manhã, né? É incrível. Então, o paciente relata muito que já logo ao acordar já tem alguma crise de diarreia, né? Essas dores abdominais muito intensas também, tá? Bom, também é importante lembrar que vão ter alguns probleminhas também, né? Com relação à síndrome, que é uma doença que não é tão fácil de diagnosticar, porque era considerada, até mesmo com relação às causas, de maneira
multifatorial, tem vários fatores que podem acarretar, que podem originar as crises da síndrome, tá? Também tem uma dificuldade, né, até mesmo em prever as crises, porque de uma hora para outra o paciente ele relata que estava bem e no dia seguinte já acordou mal, né, com todos esses sintomas ou com alguns, né. Então assim, de repente, então o paciente fica meio perdido, sem saber o que está acontecendo, porque também tem a dificuldade, né, de ver os gatilhos. O paciente ele desconhece os gatilhos que estão causando a síndrome, né, que estão causando, na verdade, as crises, né, que a síndrome geram. Então, ele não sabe se é da alimentação, ele não sabe se são problemas até mesmo quando ele identifica, né? Quando ele sabe que problemas até mesmo de distúrbios psicossociais, como a ansiedade, né, pode causar. E aí ele não sabe direito se foi isso ou se algum alimento que ele ingeriu que provocou ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então fica muito difícil de diagnosticar, de diferenciar e de achar mesmo, né, esse gatilho que provocou essa crise, tá? Então, com relação aos distúrbios psicossociais, a gente fala também que a síndrome do intestino irritável também é considerada uma disfunção do eixo intestino e cérebro, né? Então é aquilo que realmente, né, nós pensamos e até mesmo alimentamos através das nossas emoções. Então pode causar sim, né, essas crises de maneira assim instantâneas, né, de uma hora para outra, né? Então às vezes você está muito bem e de repente você se vê no estado ruim, né, com todos esses sintomas que impedem até você de desempenhar as suas atividades, né? Até mesmo de ir trabalhar ou até mesmo de estudar. Então é tão importante, né, você saber diagnosticar, você saber identificar, na verdade, né? Porque quem diagnostica é o médico, né? Então você identifica os gatilhos a partir do momento que você já sabe o que tem e você procura ajuda. Então, nós como nutricionistas, a gente está também aqui nessa função de ajudar o paciente para identificar também os alimentos que ele deve ingerir, o tipo de dieta que ele deve fazer, né? Até mesmo para diminuir esses sintomas e evitar essas crises, né? Que aparecem de repente. E sobre isso eu vou falar no vídeo, né? Que eu vou gravar ainda sobre a dieta, a melhor dieta para se fazer na síndrome do intestino irritável, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.